Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo estarei dando continuidade ao assunto anterior. Por isso, vamos dar continuidade aos equívocos desses estudiosos da mente humana. Eles estão escrevendo em seus livros heresias terríveis contra o próprio Deus. Ao tentar compreender os mistérios de Deus através do intelecto humano, acabam distorcendo os fatos, prejudicando não só a eles, mas também a milhões de pessoas que passam a acreditar em suas teorias. Augusto Cury, médico, psiquiatra pós-graduado em psicologia social, afirmou no livro Os Segredos do Pai Nosso que se Deus desistisse da humanidade, ele seria obrigado a conviver com a solidão social. Segundo esse escritor, Deus mostrou sua fragilidade na oração do Pai Nosso ao demonstrar a necessidade psíquica de ser amado. Ele também declara que o Deus onipotente não teve vergonha de assumir sua fragilidade emocional. Essas afirmações foram feitas a partir da análise da ótica da psicologia e da filosofia. Pude verificar que as passagens bíblicas utilizadas nesta obra foram analisadas exatamente pelo intelecto humano usando essa tal ciência. Sendo assim, esses estudos foram analisados pela ciência humana. Mas essa sabedoria que adquiriram através da ciência que os homens tanto louvam e se orgulham é animal, é terrena. Dessa forma, Cury teve uma visão distorcida e equivocada sobre o Deus Todo-Poderoso. Vejam novamente o que o próprio Deus fala sobre essa sabedoria no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Vejam que é exatamente isso que o intelecto humano representa para Deus, uma loucura. E é exatamente deste modo que a filosofia e a psicologia analisam Deus, através da sabedoria deste mundo, ou da ciência, como preferirem. Precisamos entender que para Deus o que é elevado entre os homens é abominação para ele. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, e também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Com base no discurso de Paulo, podemos perceber que uma pessoa só pode compreender as Escrituras Sagradas através da revelação do Espírito Santo. Ao contrário, irá compreendê-las de forma distorcida. Veja bem, Deus apenas se utilizou do intelecto humano para relatar seus mistérios a nós, pois o homem era incapaz de compreender a mente dele. Mas em nenhum momento devemos analisar a Escritura através do ponto de vista humano. Se Deus é espiritual, certamente que as Escrituras Sagradas também o são. Veja o que o próprio Jesus disse a um mestre em Israel chamado Nicodemos, conforme consta no livro de João, capítulo 3, versículos 10 e 12. Tu és mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Isso significa que Jesus não se expressava através das espirituais pelo fato de que o povo daquela época não estava preparado para compreendê-las, pois se tratando das terrenas já havia dificuldade para assimilar seus ensinamentos. O apóstolo Paulo, nesse sentido, fala ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportá-lo. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Se formos analisar, veremos que até os tempos de hoje se estuda, analisa e se prega a palavra de Deus usando a mesma linha de raciocínio deixada por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos. Mas o problema é que todos eles se expressaram através dos assuntos terrenos, porque os homens em suas respectivas épocas não eram capazes de compreender as espirituais. Isso significa que os estudiosos e os líderes que interpretam a palavra estão estudando de forma incorreta, ou seja, pelo ponto de vista humano, porque foi exatamente por este ponto de vista que as escrituras foram escritas. Assim, a filosofia, a psicologia e a teologia estão estudando as escrituras de forma equivocada. Veja bem, essas ciências levam sempre em consideração o sentido literal e o sentido original da palavra. E dessa forma é impossível chegar ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia é um livro espiritual que se encontra camuflado nas letras em forma de enigmas. Se analisarmos segundo o que foi escrito, é certo que a entenderemos apenas como um livro de histórias, e assim estaremos lendo como crianças. Sendo assim, quando vocês, amigos, estudarem as Escrituras, cuidem para que não as interprete segundo os seus desejos, pois a Bíblia é um livro espiritual e o espírito não tem comunhão com a carne. As Escrituras não foram escritas com a finalidade de suprir nossas vontades, mas sim de nos libertar delas. Nessa mesma linha de raciocínio, faço agora uma alusão ao filósofo Descartes, autor da frase "penso, logo existo". Esse filósofo e matemático escreveu que enquanto o corpo humano pode facilmente perecer, a mente humana é imortal por sua própria natureza. Nessa mesma linha de raciocínio, ele declara que a alma é inteiramente distinta do corpo. Bom,
Eu me sinto na obrigação de esclarecer esse assunto porque fico perturbado só de pensar que a humanidade inteira está caminhando para o abismo da não existência pelo simples fato de estar alienada da real dimensão que esse assunto implica. Pois de forma alguma a mente humana é imortal. Outro erro gravíssimo é acreditar que a alma pode existir sem o corpo, por ser distinta desse. Isso é um grande erro. Ao afirmar que a mente humana é imortal, automaticamente se está afirmando que a matéria é imortal, o que é um absurdo. A única mente que é imortal é a espiritual, que não teve um começo e por conta disso também não tem um fim. Ela é o próprio Deus. Mas tudo que tem um começo também tem um fim. Por isso, tanto o corpo quanto a mente humana um dia definharão, pois ambos são compostos por matéria orgânica. Porém, é sim curioso perceber que a mente espiritual habita dentro da mente carnal, pelo menos por um período, porque essa união acaba com a morte do homem, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Esse versículo deixa bem claro que o homem em si mesmo é apenas pó. Com isso podemos perceber que a mente humana não é imortal. A única mente que é imortal é a espiritual. Em outras palavras, a memória do homem deixa de existir após a morte e torna a ser apenas pó novamente. Do pó fomos formados e ao pó tornaremos. Sei que alguns poderão questionar os argumentos da fé, então que tal vermos isso tudo pelo ponto de vista da ciência? Segundo a ciência, a antimatéria está presente em toda a matéria, porém de forma alguma a matéria se encontra presente na antimatéria. Assim também acontece com o homem, apesar do espírito estar presente no homem, não significa que o homem seja um espírito. Ou seja, não é pelo fato do homem trazer em si a imortalidade que ele seja imortal. Descartes também afirma que a alma pode ser ou existir sem o corpo. E para sabermos se isso realmente é verdade, teremos que primeiro saber o que é a alma e do que ela é feita. Para isso, vamos estudar a Bíblia não com o interesse de desvalorizar a ciência ou supervalorizar a religião e a teologia. E esse assunto não está buscando agradar a nenhuma das partes, apenas está ajudando a trazer a verdade de Deus que nós homens estamos distorcendo, seja por interesse próprio ou por não a conhecermos de fato. Para isso, vamos observar algumas passagens bíblicas, como o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, em que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Já em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que a união entre o pó e o Espírito de Deus, que está aqui representado neste versículo como fôlego de vida, constitui-se a alma do homem. Isso significa que a alma é formada pela união entre o corpo e o espírito. Ao passo que se Deus retirar o seu espírito do homem, a alma será desfeita. Em outras palavras, a alma é a capacidade que o homem possui de interagir por livre-arbítrio. Mas em nenhum momento a palavra de Deus cita um terceiro personagem. E sim que a união entre o pó e o espírito constitui a alma. E a união entre esses dois forma o homem com a capacidade de agir por si próprio, independente da vontade do seu Criador. Também quero deixar bem claro que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. Prova disso é a passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão de 120 anos. Vejam que o Espírito de Deus não agirá para sempre em nós. Então devemos deixar de ser apenas alma vivente e devemos buscar nascer do Espírito e se tornar um com ele. Ao contrário, iremos deixar de existir, pois quando o Senhor tirar o seu Espírito de nós, a alma, que é o resultado dessa equação, será desfeita. Preste muita atenção, você não tem uma alma, você é uma alma vivente, e o nosso Senhor Deus diz que a alma que pecar morrerá. Logo, a alma não é eterna, como muitas pessoas acreditam, ao contrário, as escrituras estariam completamente equivocadas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Essa afirmação retrata que o primeiro Adão não passava de um homem, por se tratar apenas de uma alma. Já referente ao segundo Adão, ele o descreve como um espírito, fazendo assim alusão a Cristo. Em outras palavras, os descendentes do primeiro Adão são mortais, por serem apenas almas. Já os descendentes do segundo Adão são imortais por serem espíritos. Para esclarecer esse assunto, vou lhe apresentar alguns exemplos, uma linha de raciocínio. O ar, a luz, o sol, as plantas, a terra, o fogo, as águas, não possuem almas por serem incapazes de pensar ou agirem por conta própria. Elas obedecem a uma lei chamada da lei da natureza. Essa lei é imutável. Ela não muda. Não importa o tempo que passe, um pé de laranja jamais chegará a gerar abacate. Há uma lei que rege sobre ela, para que ela cumpra o seu propósito, e dessa mesma forma também acontece com as árvores, que no outono caem as folhas por ter chegado a hora. Existe uma lei que faz com que isso aconteça. Assim, os animais também não têm escolha. Apesar de serem almas viventes, eles são, entre aspas, irracionais, pois seguem seus instintos sem questioná-los. Mas nós, homens, somos almas viventes
irracionais, dotados sim de inteligência e por conta disso temos uma escolha. Continuar obedecendo às leis que regem sobre tudo e sobre todos ou rejeitá-las buscando o nascer do Espírito. A escolha é nossa. Espero ter esclarecido melhor esse assunto a vocês, mas ainda há uma coisa a ser dita. Muitos homens de Deus chamados de profetas e apóstolos viveram em suas gerações sem a chamada sabedoria e o conhecimento desse século. Mas mesmo sem essa ciência, eles alcançaram tudo que os visionários, filósofos e cientistas da mente descrevem em seus livros. Na verdade, eles alcançaram muito mais do que o intelecto humano pode conceber. A consciência que eles alcançaram ou despertaram é a que a ciência chama de subconsciente e que os cristãos chamam de espiritual. Essa consciência não foi usada em benefício próprio para se realizar nessa vida, muito pelo contrário. Eles a usaram em benefício da humanidade, descrevendo assuntos espirituais através das carnais. E esse é o motivo pelo qual os cientistas da mente humana e os cientistas da física não podem compreender as escrituras sagradas. Isso ocorre também com as religiões, que procuram relacionar os assuntos da Bíblia com esse mundo. E esses não são deste mundo. Isto é, eles são do mundo espiritual ou do subconsciente, como preferirem, que nos foi descrito através de uma maneira simples para que todos nós pudéssemos compreender o reino do céu em sua plenitude. Tudo que está escrito na Bíblia é espiritual para aqueles que a discernem espiritualmente. Mas para aqueles que ainda são carnais, é apenas um livro de histórias e teorias que os beneficiará aqui nessa terra. Vocês podem perceber que o homem não chega ao pleno conhecimento da verdade através do conhecimento humano. Não importa o quanto genial ele seja. Não é por essa consciência que se chegará ao pleno conhecimento da verdade, porém se esvaziando dela e a renegando, para assim poder obter a mente espiritual, a qual os cientistas chamam de subconsciente. Veja o que Deus fala sobre a sabedoria deste mundo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 ao 21, quando diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Companheiros e amigos, é com muita humildade e respeito a todos vocês que trouxe esse assunto delicado, mas para continuarmos avançando em frente, temos que passar todas as etapas, não podemos pular nenhuma delas. Então, espero que você possa continuar assistindo os vídeos até chegarmos ao objetivo final. Seria isso. Um abraço a todos, quero agradecer o respeito de todos por estar me acompanhando em meus vídeos. Sei que o tempo é curto para todo mundo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Tem muita coisa mais pela frente. Até a próxima.